Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados, o canal que foi criado para ajudar você a aprender contabilidade. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar falando de contabilização de receita e de despesa. Essa aula é uma complementação da aula 16 e 17 do curso, na qual a gente falou de conceito, de receita, de despesa e custo, e hoje eu vou falar um pouco mais da contabilização. E antes de começar a aula, vamos fazer um breve resumo da aula 15A, que eu falei sobre contabilização de ativo e passivo, né? Então, para fazer a contabilização, você vai precisar, primeiramente, a empresa ela faz o lançamento do livro diário, aí ela vai precisar depois ter o razão, porque para cada conta contábil ela precisa de um razão contábil para poder fazer o controle melhor dessas contas, e do razão contábil você se extrai o razonete. Então, o razonete, o que ele é? Ele é um T, né? Ele é uma representação resumida do razão contábil, no qual você vai ter o nome da conta, e lá naquele T você vai ter o lançamento, no qual você vai fazer os débitos e os créditos, as origens e aplicação desse recurso. Então, do lado esquerdo você tem o débito e do lado direito o crédito. Então, do lado esquerdo seriam as aplicações de recursos e do lado direito seria as origens de recursos, tá? E aí, né, o que é o débito? O débito é o ponto de transação dos recursos em uma transação, ou seja, aplicação de recursos, e crédito é o ponto de origem dos recursos em uma transação, é a sua origem de recursos. Então, na verdade, débito e crédito, ela serve para quê? Para respeitar o método de partida dobrada, né, gente? Ou seja, para toda aplicação tem uma origem, para toda origem tem uma aplicação. Então, o lançamento contábil ele tem que estar sempre o quê? Vinculado, uma coisa vinculada à outra. Então, ele vai para um lado e vem de um lado, tá? Então, ele vem de um lado e vai para o outro lado. Então, a origem tem uma aplicação, a aplicação tem uma origem. O débito tem um crédito e o crédito tem um débito correspondente. Então, por isso que o balanço acaba sempre fechando, ativo com passivo, porque para cada R$1 de ativo que eu tenho R$1 de obrigação para que eu tenho que prestar conta. Então isso serve para o quê? Para poder controlar melhor as operações contábeis. E aí eu falei da contabilização de ativo. Então a contabilização de ativo, ela vai gerar um lançamento de débito de aplicação de recursos, tá? Do lado esquerdo, e a contrapartida pode ser três coisas. Então ela pode ser um crédito ou uma origem no passivo. Então eu comprei um ativo a prazo, eu assumi a obrigação. Ela pode ser uma redutora de ativo, eu comprei um ativo à vista, então eu troquei o ativo caixa pelo ativo equipamentos, por exemplo, tá? Então para poder fazer isso tem que vir o recurso de algum lugar, tem que ter uma origem, a origem vai ser caixa, pode ser bancos, tá? Ou a terceira contrapartida do ativo pode ser receita, que vai ser o objetivo da aula de hoje. Então a receita tem como contrapartida um ativo, então a origem vai ser receita e a aplicação do recurso vai ser ativo. E a contabilização do passivo, né, que é uma obrigação, ele vai ser uma origem de recursos, tá? Vai ser passivo, vai estar do lado direito do balanço, tá? E vai ter como contrapartida ou como débito ou um ativo. Então, eu comprei um ativo a prazo, estou assumindo a obrigação, ou ela pode ser uma redutora de passivo, na qual estou trocando um passivo de longo prazo por um de curto prazo, ou de curto prazo por um de longo prazo, ou simplesmente trocando uma dívida por uma outra dívida diferenciada, né? E a terceira contrapartida do passivo vai ser o quê? Despesa, que vai ser o objetivo da aula de hoje. Então, a contrapartida de uma obrigação, tá? Que seria a origem de recurso, vai ser com aplicação, né, o reconhecimento de uma despesa no resultado, tá? Então, essas seriam os lançamentos que a gente faria, né? Ou seja, em relação a ativo e passivo, né? Tendo quais suas contrapartidas. E agora vamos falar de receita, né? Então a receita, se você pegar o CPC 30, ela vai te definir como receita as seguintes operações. A receita é proveniente do quê? Primeiro, de venda de bens. Segundo, de prestação de serviços e utilização por parte de terceiro de outros ativos da entidade que geram juros, royalties e dividendos. Então, por exemplo, uma aplicação financeira, a utilização de uma marca, de uma patente, a participação societária em outra sociedade, na qual eu estou recebendo dividendos ou lucros por ser sócio ou acionista daquela empresa, que representa efetivo acréscimo patrimonial para a sociedade. Lembra que no final de receita? O que é a receita? A receita representa o quê? Acréscimo de patrimônio líquido. Então, a receita, o que ela representa? Um aumento do PL, tá? Então, ela vai gerar um ativo
cuja contrapartida vai ser a receita no resultado, tá? E despesa, ou custo, né? Primeiro eu vou falar de custo. O que é custo? Custo é o valor da aquisição de ativo, sendo esse o valor pelo qual o bem ativo foi adquirido e registrado, tá? Então, exemplo, matéria-prima, material de embalagem, salário de funcionários da produção, né? E qualquer outro item que fez parte do custo de um produto, né? Fez parte da fabricação de um produto, tá? Então, isso é considerado como custo, né? O custo é importante porque para quem milita na área de direito tributário, é lá que você vai ver a questão do crédito do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS. Então, é lá no custo que você vai ver quais itens dão direito a crédito para a empresa, que hoje é a grande discussão que tem, né? Ou seja, o que é claro, o que a lei fala, o que não tem dúvida, é tranquilo. O problema é aquilo que tem subjetividade, ou seja, tem itens que realmente existe em dúvida se dão direito ou não a crédito para o contribuinte. Então, a questão da geração do insumo, né? Da classificação de insumo, se isso dá crédito ou não. Para o imposto de renda, contribuição sobre lucro também é importante, porque isso está gerando uma despesa. Então, a despesa é essa, se tiver lucro real, é dedutível ou não para fim de apuração do imposto de renda. Então, o custo, né? Primeira coisa, ele se torna um ativo no primeiro momento. Então, eu compro mercadoria, tá? Eu compro matéria-prima, eu compro produtos para poder fabricá-los. Nisso eu vou agregar os custos diretos e indiretos, mão de obra, depreciação, qualquer outra coisa que compõe o custo do produto. Então, no primeiro momento, esse item vira um estoque. Tem uma aula só de estoque também, vale a pena assistir, são 2 aulas, tá? E ela vai virar despesa quando, gente? Quando eu fizer a venda da mercadoria. Então, toda vez que eu fizer a venda da mercadoria, tá? O estoque tem que ser baixado, ele tem que ser lançado para o resultado, ao qual eu vou mensurar receita menos despesa. Eu vou ter a receita da venda menos a despesa, né? O custo da mercadoria vendida ou do produto produzido, tá? E despesa. Então, o que é despesa? Despesa, né, é diferente do custo, porque o custo, o que acontece? O custo vira ativo no primeiro momento, vira estoque e depois vira despesa. Eles falam a despesa quando eu fiz a venda da mercadoria, quando eu fiz a entrega da mercadoria, quando eu emiti a nota fiscal, no qual estou fazendo a tradição da mercadoria, né, no qual o contribuinte assina lá o canhoto da nota fiscal ou confirma que recebeu a mercadoria, tá? Já a despesa é um conceito um pouco diferente. A despesa já vai direto para o resultado. Então, o que é despesa? São consumos de ativos incorridos com o objetivo de obtenção de receita. Despesas correspondem à redução de PL. Então, despesa, né, o conceito clássico de despesa na contabilidade consumo de ativo, ou seja, eu vou consumir um ativo, tá? Então, isso vai ser gerado uma despesa no resultado, tá? Então, eu consumo ativo caixa, por exemplo, para pagar um salário, eu consumo ativo caixa para pagar um tributo, por exemplo, tá? E junto com a habitação de uma receita, tá? Porque a gente tem na contabilidade a vinculação de receita com despesa. Então, para eu ter despesa, eu tenho que ter uma receita correspondente. Senão, se eu não tiver receita, isso é perda, porque eu só vou reconhecer prejuízo. Então, a despesa necessariamente está vinculada com uma receita correspondente. Então, exemplo de despesa: despesa de salário, despesa de propaganda, despesa financeira e despesa administrativa. E despesa é importante para quê, gente? Para quem está no lucro real, porque o fisco vai analisar se essa despesa é dedutível ou não, se ela preenche os requisitos de dedutibilidade, né? Ou seja, necessidade, usualidade ou normalidade, tá, gente? Então, esse é o conceito. Então, o que eu falei na aula de receita e despesa? Por que às vezes a gente confunde, né? Porque até agora, o que você aprendeu? Que ativo do lado esquerdo do balanço, ele representa aqui aplicação de recursos. Então, eu vou debitar sempre quando estiver aumentando o ativo, quando estiver reconhecendo o ativo. E passivo está do lado direito do balanço, representa obrigação. Então, eu vou estar sempre reconhecendo aqui uma origem de recurso, um crédito de recurso. Então, toda vez que eu estiver aumentando as dívidas da sociedade, eu vou ter que creditar, eu tenho que lançar mais origem de recurso. Então, a receita e despesa, lembra qual que é a contrapartida dela? Então, do ativo, né? A contrapartida de uma receita é um ativo, ou seja, eu vou ter um ativo que vai me gerar uma receita, e um passivo, a contrapartida, é uma despesa. Então, é obrigação e cuja contrapartida é uma despesa. E a receita e despesa, para a gente ficar mais fácil de entender, ela é uma linha, ela está dentro de uma linha, dentro do patrimônio líquido chamado lucro ou prejuízo. Olha ali dentro do balanço. Então, está naquela linha. Então, por uma questão de convenção, o que se fez para poder
controlar melhor isso e verificar melhor. Lembra, balanço é uma fotografia. Então tem um balanço, a fotografia do balanço patrimonial no dia 31 de dezembro de cada ano, ou a cada semestre, a cada trimestre. E ali é estático. Já a demonstração de resultado ela é dinâmica, ela começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Posso fazer apurações mensais, trimestrais, semestrais. No qual eu vou comparar a receita apurada do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de cada ano calendário. Veja aí, olha a demonstração de resultado. O que você vai notar? Como ela está dentro do patrimônio líquido, o que acontece para aumentar o patrimônio líquido? Ela não tem uma natureza credora? Ela não tem uma natureza de origem de recurso? Então, por isso que a receita ela é credora. Por isso que a receita é origem de recurso. Então, toda vez que eu for aumentar patrimônio líquido, eu tenho que fazer o quê? Acreditar. Tem que jogar a origem de recurso. Então, por isso que a receita está do lado direito, tá? Então, por isso que está na natureza credora, cuja contrapartida é um ativo. Já a despesa está do lado esquerdo, por quê? Ela representa aplicação de recursos, porque sua contrapartida, o que é? Uma obrigação. Então, para aumentar a despesa, né, o que eu tenho que fazer? Eu não posso acreditar, não posso lançar o origem de recursos, tem que fazer um lançamento contrário, tem que debitar. Então, redução de patrimônio líquido, o que é? Débito. Então, tem que fazer o que? Um débito. Então, isso representa o que? Aplicação de recursos. Então, veja aí a demonstração de resultado. Se eu tiver mais receita do que despesa, eu vou ter lucro. Por quê? Eu tenho um saldo credor. Se eu tiver mais despesa do que receita, eu vou ter um prejuízo. Porque eu tenho o quê? Eu vou ter um saldo devedor. Então, você raciocinando dessa maneira fica mais fácil. Por quê? Todos os valores que estão lançados ali na demonstração de resultado vieram de uma razão, um razonete. E depois que eu fechar a demonstração de resultado e apurar lucro ou prejuízo, esse valor líquido é que vai para dentro da conta de patrimônio líquido. Isso vai acontecer quando, gente? No dia 1º de janeiro. Apura o lucro ou prejuízo no dia 1º de janeiro e 31 de dezembro e vai para PL no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Porque eu fechei a demonstração de resultado, apurei lucro e depois eu lancei lá para patrimônio líquido, tá, gente? E aí vamos falar da contabilização de receita, né? O que eu falei até agora? Receita, ela tem como lançamento contábil, representa o quê? Uma origem de recurso. Ela tem natureza credora, então ela está do lado direito do balanço. Então veja aí no razonete. Então receita, ela representa um crédito, tem natureza credora e representa origem de recursos. E qual que é a contrapartida? Vai ser o quê? Um ativo. Uma aplicação de recurso de ativo. Então, toda vez que a empresa estiver apurando uma receita, ela vai gerar, com aplicação de recurso, um ativo. Seja dinheiro, seja um contas a receber, ou pode ser até um outro ativo, pode ser um bem. Posso receber um bem como pagamento. Então, quando eu for analisar uma operação, aí eu recebo um ativo, né, para ser contabilizado. Então, o ativo não tem dúvida, é um bem ou um direito. Contabiliza onde? Do lado esquerdo. Então, vamos fazer o que? Um débito no razonete e um débito no balanço. Então, eu tenho a aplicação de recursos. E aí, qual que é a contrapartida? É isso que a gente tem que analisar. É isso que a empresa tem que analisar. Qual que é a natureza jurídica da contrapartida? Bom, esse ativo foi comprado a prazo. Bom, então isso não é receita. Então, se for comprado a prazo, eu estou assumindo a obrigação. Assumir a obrigação vai para o passivo, a obrigação. Isso foi uma subscrição de capital pelo sócio, então também não é receita. Então eu vou lançar como aumento de capital. Não é nem obrigação, nem é subscrição de capital pelo sócio. Então, se não é uma coisa nem outra, vai ser o quê? Vai ser uma receita pela sociedade. E foi decorrente do quê? Da sua atividade, por exemplo. Eu prestei um serviço, eu vendi uma mercadoria. Eu recebi um juros por uma aplicação financeira. Então, para proteger o capital da empresa, eu apliquei no mercado financeiro e reconheci uma receita financeira decorrente desse dinheiro que eu apliquei, tá? Então, essa é a contabilização da receita. E a contabilização da despesa, como é que funciona? Então, a contabilização da despesa, ela não pode ser credora, né? Porque se for credora é receita, então a despesa, ela representa o quê, gente? Uma aplicação de recursos. Eu estou aplicando recursos no pagamento de alguma coisa. Estou pagando um salário, eu estou pagando um fornecedor, eu estou pagando um tributo. Então, a despesa representa o quê? Uma aplicação de recursos, ela tem natureza devedora, ela fica do lado esquerdo do balanço
do razonete e do balanço da demonstração de resultado, tá? E qual que é a contrapartida? Que é essa pergunta. Então, eu tenho uma despesa, eu tenho uma origem de recurso. Qual que é a contrapartida? Vai ser ou ativo, né? Ou seja, uma redutora de ativo, ou seja, eu estou consumindo o ativo caixa para fazer o pagamento à vista daquela despesa, tá? Eu estou consumindo o ativo de bancos para poder fazer o pagamento da despesa, ou vai ser um passivo, tá? Porque por competência, respeitando o princípio da competência, eu reconheço a obrigação, tá? Então é passivo contra despesa, então eu tenho como origem de recursos o passivo, uma obrigação, cuja contrapartida é uma despesa dentro do resultado, tá, gente? Não é aquisição de ativo, tá? Portanto, ela vai ser despesa no resultado. Então, nesse caso, assim que forma a contabilização da despesa. E aí, o que a gente tem que verificar? A receita tem natureza credora. Então, para aumentar, eu vou fazer o quê? Eu vou sempre creditar, então ela é a origem de recursos. Para diminuir, eu vou fazer o quê? Eu vou debitar, porque ela representa a aplicação de recursos, tá? Aí quando é que uma receita diminui? É quando eu faço um estorno, por exemplo. Eu conheci uma receita maior, tá errado? Eu faço estorno dessa receita. Ou fiz uma venda, ela foi cancelada, tá? Então eu faço estorno daquela venda, eu faço o quê? Uma diminuição, eu faço um lançamento a débito para poder estornar aquele valor. E a despesa, como ela tem natureza devedora, tá? Que é o contrário da receita, para aumentar eu vou debitar, eu vou aplicar recursos, e para diminuir eu vou creditar, eu vou fazer o lançamento de origem de recursos, tá? E aí, para a gente resumir, né, a questão de contabilização, né, de ativo e de passivo de receita e despesa. Então a gente tem esse quadro de resumo que ajuda bastante. Então, para quem está iniciando a contabilidade, está na dúvida, imprime esse quadro aí, né, tira uma fotografia, imprime ele e sempre olha, porque daí você não tem como errar. Então, por exemplo, o ativo tem natureza devedora, de aplicação de recursos. Para aumentar, eu vou debitar. Para diminuir, tem que creditar. Passivo tem natureza devedora, credora. Então, para aumentar, tem que creditar. Para diminuir, eu tenho que debitar. Receita tem natureza credora, que é origem de recursos. Para aumentar, eu vou creditar. Para diminuir, eu vou debitar. Despesa da natureza devedora. Para aumentar, eu vou debitar. Para diminuir, eu vou creditar. Então, toda vez que você tiver dúvida, com esse quadro te ajuda. Por quê? Aí você já sabe a natureza daquela conta e já sabe como é que você vai debitar ou vai creditar aquela conta. E se você achar mais fácil, substituir débito ou crédito por origem e aplicação, que fica muito mais fácil para te ajudar, né? Eu sempre falo, contabilidade, o que é, gente? É prática. Tá? Quanto mais exercício você fizer, quanto mais você raciocinar, ajuda bastante para você poder ajudar, e isso ajuda bastante numa reunião, na hora que estiver falando com o contador, com o diretor financeiro da empresa. Tá? Então, vamos agora fazer um exercício, né, no qual a gente vai fazer o lançamento de receita e de despesa para a gente poder entender melhor a aula de hoje. Então, vamos pegar esse balanço patrimonial, né, que tem como situação inicial, né, a empresa tinha um caixa de R$ 4.500, ela tem um ativo e equipamentos de R$ 3.000, tem imóveis de R$ 5.000 e tem um total de ativo de R$ 2.500, tem no seu passivo fornecedores no valor de R$ 2.500, tem capital no valor de R$ 10.000 e tem total de passivo de R$ 12.500. Então, se você pegar o ativo com passivo fecha, então se a gente fosse liquidar a empresa, fosse realizar ela e fosse extingui-la, eu venderia os ativos, né, apurava o valor e com o resultado disso eu pagaria os passivos. Primeiro pagaria os fornecedores, depois que sobrasse eu distribuía para os sócios, né? Assim funcionaria uma liquidação da empresa. Então é isso que o usuário da contabilidade tem que analisar, a saúde financeira da empresa. Então ela vai analisar através do balanço patrimonial e através da demonstração de resultado. Tá? Então, qual que é o primeiro lançamento contábil que a empresa vai estar fazendo? Então, ela é uma empresa prestadora de serviços, ela vai efetuar o pagamento da despesa de aluguel no valor de R$ 2.500 à vista. Então, está pagando o aluguel à vista, fez o contrato de locação, venceu a primeira vez, tem que pagar o aluguel. Então, está pagando à vista, o que vai acontecer? Primeira pergunta, que contas que eu vou trabalhar? Quais contas contábeis que eu tenho que trabalhar para poder abrir os razonetes para ter o razão? Primeiro, o nosso nome diário,
tá? E depois eu vou abrir os razões para poder fazer isso. Então, nesse caso, como é pagamento à vista, eu tenho duas contas para trabalhar. Eu tenho a conta caixa e vou trabalhar com a conta despesa de aluguel, porque eu não estou assumindo a obrigação, tá certo? Está assumindo alguma obrigação aí? Não, eu já estou fazendo o pagamento dessa despesa à vista, portanto, eu não vou lançar no passivo, já vou lançar o quê? Direto no resultado como despesa. Então, o que vai acontecer? Ele vai sair do caixa, então vai ter como origem de recursos a conta caixa, eu vou creditar a conta caixa e a contrapartida vai ser o quê? Vai ser uma despesa no resultado no valor de R$ 2.500, eu vou debitar, eu vou aplicar o recurso como despesa no resultado no valor de R$ 2.500. Então, esse seria o quê? O único lançamento que teria na situação de resultado. Então, teria uma despesa de 2.500. Se eu quisesse fechar o balanço, conseguiria? Conseguiria. Por quê? Eu vou ter lá um caixa que era de 4.500, passa a ser 2.000, o equipamento de 3.000 que não mudou, móveis de 5.000, total de ativo de 10.000. Então, o que vai acontecer com fornecedores? Eu paguei a dívida? Não. Houve redução de capital? Não. Então, a sociedade reconhece uma despesa que, se fosse o único lançamento, seria um prejuízo contábil no patrimônio líquido de R$ 2.500 e meu passivo ficaria de R$ 10.000. Então, eu teria 2.500 de fornecedor, 10.000 de capital, reconhecendo o prejuízo contábil de 2.500, e tem um total de R$ 10.000. Aí no próximo lançamento contábil, qual que é? A empresa efetuou o pagamento da despesa de telefonia no valor de R$ 200, também à vista, porque ela usa telefone. Então venceu lá a conta de telefone e precisa pagar. Então o que ela vai fazer? Ela vai lançar, né? Vai trabalhar quais são os razonetes contábeis que eu tenho que trabalhar. Então é vista, caixa já está aberto, preciso abrir outro. Tem uma despesa, né? Estou assumindo obrigação? Não. Então, eu vou reconhecer uma despesa de telefonia no valor de R$ 200. Então, vai ser origem de recurso, crédito em caixa, 200. Então, meu caixa era de 2.000, passa a ser 1.800. Veja lá o saldo, né? E a contrapartida é uma aplicação de recurso, um débito na conta de despesa, no valor de R$ 200. Se eu quiser fechar o balanço, posso? Posso. Aí, o que eu vou fazer? O caixa virou 1.800. Equipamentos 3.000, móveis 5.000, total de ativo 9.800, houve uma redução do ativo, tá? Houve um consumo de ativo e no passivo eu tenho fornecedor de 2.500, capital de 10.000, que não alterou, porque eu não paguei a dívida, não reduziu o capital, reconheci um prejuízo maior, porque o meu prejuízo que era de 2.500 passa a ser 2.700, porque eu tive um aumento da minha despesa, eu tenho um total de passivo de R$ 9.800. Né? Aí eu estou fazendo o quê? Fechando o balanço com relação com relação. Normalmente o que acontece? Eu vou estar lançando essa despesa no resultado, espero o final do ano, e só no final do ano eu encerro a demonstração de resultado e o valor que sobrar é que eu lanço dentro do patrimônio líquido. Aí no próximo lançamento, qual que é? Ela efetua um serviço e recebe o pagamento de R$ 3.000 à vista. O que aconteceu aí? Né? Ela recebeu um ativo de 3.000 e aí qual que é a contrapartida? Ela está assumindo alguma obrigação? Não. O sócio subscreveu capital? Não. Então, na verdade, como a empresa prestadora de serviço, se ela prestou serviço, fez parte da sua atividade, do seu objeto social. Então, ela reconhece uma receita. Então, isso é uma receita da atividade da empresa. Então, vai entrar no caixa R$ 3.000. Então, veja lá, eu vou continuar trabalhando com razão contábil caixa, o razonete caixa, e eu vou criar um razonete novo chamado receita da prestação de serviço. Então, eu vou ter um lançamento de aplicação de recursos de R$ 3.000 na conta caixa e a contrapartida vai ser o quê? Uma receita, né? Eu tenho uma receita no resultado de R$ 3.000. Quanto eu tinha de despesa até agora, gente? 2.500, né, de aluguel, mais 200 de telefonia, e agora tem uma receita de 3.000. Então, se eu fechar a demonstração de resultado, o que eu tenho? Eu tenho uma receita de 3.000 menos uma despesa de 2.700, eu vou ter o que, gente? Um lucro de 300. Esse é o valor que tem que estar reconhecido dentro do patrimônio líquido. E essa receita, gente, como ela é faturamento, lembra o conceito de faturamento? É receita da prestação de serviço, da venda de mercadoria ou de produtos, operação de contalia. É fator gerador de ICMS, fator gerador de IPI, se for empresa industrial, nesse caso aqui
ela não é uma prestadora de serviço, então vai ser fatura gerador de ISS, né? E vai ser fatura gerador de PIS da COFINS. Tá? Então, eu aplicaria a alíquota, apuraria o tributo e contabilizaria. Tá? Lembra da aula de contabilidade tributária. E aí, o que vai acontecer se fechar o balanço? Eu tenho lá um caixa de 4.800, porque lembra, era 1.800. Houve um ingresso de R$3.000 dentro dele, então aumentou para 4.800. Então, tem natureza devedora, eu vou aumentar, eu vou debitar. Equipamentos não muda, móveis não muda, eu tenho um total de ativo de 12.800, lembra que era 9.800, passa a ser 12.800, então meu ativo está refletindo a realidade, ele está aumentando, e o que vai acontecer no passivo? Houve pagamento de dívidas? Não. Houve redução de capital? Não. Então eu tenho lá um prejuízo de 2.700 que já estava contabilizado, reconheço um lucro de 300, na verdade eu teria que contabilizar o valor líquido, eu tenho um lucro aí nesse momento de R$300, tá? E um total de passivo de R$12.800, tá? E aí a empresa continua trabalhando, continua operando, então ela vai presta serviço novamente e recebe um pagamento, vai receber um pagamento a prazo no valor de R$2.000, tá? Então o que vai acontecer? Entrou dinheiro no caixa? Não, então não mexe com a conta caixa. Então o que aconteceu? A empresa prestou o serviço e vai receber daqui a 30 dias. Então ela está recebendo um direito, ela vai ter contas a receber, ela vai ter uma conta de clientes. Então ela vai abrir uma razonete de clientes, cuja contrapartida vai ser receita, porque não é obrigação, que ela não está assumindo dívida nenhuma, nem é subscrição de capital pelo sócio. Por isso que é importante a descrição no diário, porque já na descrição do diário já ajuda você a definir se é receita ou não, se é obrigação ou não, tá? Então, é por isso que o diário é importante você trabalhar muito bem, né? O contabilista trabalha muito bem a questão da classificação contábil. Então, eu vou ter um ativo de 2.000, veja lá no razonete, então, a aplicação de recursos de 2.000, cuja contrapartida vai ser uma receita de R$2.000. Então, eu já tinha uma receita de 3, passo a ter uma receita de 2.000. Então, o que vai acontecer no balanço? Caixa. Aconteceu alguma coisa? Não. Continua o mesmo. Continua 4.800. Vai criar um novo ativo, contabiliza um novo ativo chamado clientes, que vai estar lá como conta a receber. Depois eu vou ter equipamentos, vou ter móveis, que não alterou, total de ativo 14.800. Fornecedores, 2.500. Capital de 10.000, que não teve alteração, já continuou com prejuízo, despesa no valor de 2.700 e meu lucro, minha receita passa a ser de 5.000. Então, eu tenho até agora aqui um lucro de 2.300. Então, esse 5.000 vai estar lá na evolução de resultado como receita, como faturamento, e embaixo as despesas no valor de R$2.700, tá, gente? Então, espero que vocês tenham entendido a questão da contabilização de receita e da despesa, tá? Então, receita, ela tem natureza credora, ela é uma contrapartida, tem como contrapartida um ativo, então ela tem como aplicação como débito um ativo, cuja contrapartida vai ser uma receita, porque eu não estou assumindo obrigação, nem está vindo dinheiro como subscrição de capital pelos sócios, tá? E despesa, o que é lá? Ela representa o consumo de ativo. Então a despesa, ela tem natureza devedora, então ela vai estar na demonstração de resultado, né, como aplicação de recurso, cuja contrapartida ou é uma redutora de ativo, porque eu estou pagando à vista, então sai dinheiro do caixa e vai como contrapartida de despesa, ou é assunção de obrigação. O custo, o que ele é? Ele vira, no primeiro momento, ativo, estoque, e ele só vai se tornar despesa, o custo, né, da mercadoria vendida ou do produto vendido, quando fizer a venda da mercadoria, eu vou estar sempre comparando receita e despesa, tá, gente? Então, é isso que eu tinha a falar para a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, dá o seu like, não se esquece de subscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Para poder ajudar a divulgar o canal. Espero ver vocês na próxima aula. Obrigado, gente!